próximos anos? Eu sei que você está um pouco mais pessimista, né, do que a gente encontra, mas acho que um programa como esse, por exemplo, né, ele traz, vamos dizer assim, caminhos que possam ser visivelmente perseguidos, né, e que a gente encontre realmente uma luz, né, no fim do túnel. O Brasil é um país, como você diz, né, um país abençoado, que tem todas as características para ser uma grande nação, mas algum problema acontece que a gente não consegue sair da renda média, né, já há muito tempo, né? 4 décadas. 4 décadas. Veja, eu não sou pessimista, também não dá para ser otimista. Eu considero que o realismo, sabe, o realismo esperançoso, é muito raro que alguém veja a palavra dever associada à palavra esperança. É um pouco o meu estado de espírito que está aí. Quer dizer, esperança é uma coisa que você tem ou não tem. E eu me imponho o dever de ter esperança no Brasil, sabe? Não há razão, nós ouvimos aqui a lucidez do professor, dando as evidências todas, e eu ainda antagonizando evidências, não é? São muitas evidências de que o Brasil é um país que não deu certo e que tende a não dar certo para a nossa geração, enfim. Porém, eu me imponho o dever da esperança. E esse dever não é um dever essa esperança não é despolitizada. Eu disse aqui, vou repetir, agradecendo essa honra, esse privilégio, esse conjunto de lições preciosas que eu pude ter com o professor e com você, meu professor antigo e tal, nesse podcast. O Brasil tem, na conta do primeiro, segundo ou terceiro lugar no pódio, todos os elementos generosos da economia do século XIX e da economia do século XX. Isso não é brinquedo, não é? E isso jamais será irrelevante, apesar de todas as transformações, e eu vou comentar concluindo o meu agradecimento aqui, mas não é trivial que nós tenhamos a maior província mineral do mundo, rivalizando com os americanos, não é? Somos um país que pode expandir sua produção de petróleo em tempos, não é, em que as pessoas estão, economia, reconversão energética e tal. A economia do petróleo ainda vai impor-se aí por 30, 40 anos e tal, e não faz nenhum sentido que o Brasil não explore com rapidez os potenciais que nós temos nessa área, verticalizando ou não, porque a commodity exportável também agrega valor e tal. E gera receita para o Tesouro, que é importante. Gera receita, poderia se fazer uma coisa mais ao modo norueguês, de um fundo soberano que guardasse esse dinheiro e evitasse a tal doença holandesa e tal. Enfim, mas não é trivial que nós tenhamos 1 de cada 6 litros de água potável do planeta Terra. Ainda falando agora das inovações do terceiro milênio, maior biodiversidade do planeta, falando em matriz energética sustentável, você tem insolação nesse país, não é? Uma insolação no Nordeste, 320 dias de sol, né? Energia eólica, ventos numa costa de 8.400 quilômetros, ou numa fronteira seca e tal. Por onde você olhar, os elementos físicos da economia do século XIX, da economia do século XX, estão aí generosamente ainda disponíveis para o Brasil. O nosso problema é humano. É um problema humano grave, não é? Porque a massa popular tem várias virtudes que a nossa elite está tentando destruir. Por exemplo, a mestiçagem sempre foi uma virtude da cultura e da identidade nacional brasileira. Agora parece que é politicamente incorreto você elogiar a mestiçagem, porque tem que hiperfragmentar a sociedade em etnias que já nem se procura mais. Uma baboseira herdada dos Estados Unidos, mas ao fazermos de cima para baixo a imposição desse sectarismo identitário, nós estamos levando a uma revolta popular. O povo está indo para a direita porque a esquerda está sendo confundida com esta esculhambação, em que você fazer a apologia do cu, não é? Na televisão ou numa universidade, como aconteceu recentemente, parece ser um elemento progressista em detrimento de uma moral popular, reacionária, atrasada, evangélica, que é uma estupidez inominável da elite brasileira. Mas nós temos um problema sério, que é uma massa popular, não é, desorientada, precocemente induzida a crer que ser feliz é dar conta de um acesso a um consumo cuja renda não é compatível, o que produz uma geração de frustrados e produz uma elite política que quer financiar esse nacional consumismo,
né? Bolsa isso, bolsa aquilo, para compensar com a dádiva, desde que, como aconteceu agora caricatamente, você tem o seguinte: o Banco Central publica um estudo dizendo que X% das famílias do Bolsa Família estão gastando até não sei quantos por cento da sua Bolsa Família com as tais bets. Aí qual é a solução do governo? Invade a liberdade individual das pessoas e tira a máscara de uma vez por todas para proibir a utilização do dinheiro do Bolsa Família com a bet. Peraí, essa é a solução? Não era proibir a bet, criminalizar a bet? Se fosse eu, presidente da República, não tinha autorizado essa esculhambação. Não tinha autorizado essa esculhambação e, uma vez posta, eu teria proibido e criminalizado. Enfim, esse é o desastre. Um povo maravilhoso, né? O sincretismo religioso único num mundo que está se desagregando por conta de fundamentalismo religioso e tal, que também aqui está se introduzindo um retrocesso com essa coisa, não é, neopentecostal, agressiva e tal, como reação protetiva da massa popular, da moral popular, né, a essa invasão autoritária do identitarismo vesgo que se vende no Brasil como se fosse esquerda. E uma elite podre. Esse é o grande problema, uma elite podre. No mundo econômico, a minha sensação, claro que há sempre exceções, é de que isso aqui, para essa elite, é um grande acampamento. Um grande desprezível acampamento. E todos os excedentes que eu puder tirar, vou botar na conta no offshore, do estrangeiro. O presidente do Banco Central do Lula guardava o dele lá fora. O presidente do Banco Central do Bolsonaro guardava o dele lá fora. O atual presidente do Banco Central brasileiro guarda o dele lá fora. Como é que pode? A autoridade encarregada da sanidade da taxa de câmbio, da tributação deste ou daquele valor e tal, bota o seu imune às regras e as coisas daqui. E quando esse campus vai para a Lide, em Londres, esculhamba o governo e deplora a questão fiscal do governo, então no dia seguinte o câmbio começa a aloprar, ele enrica. Toda a valorização cambial ele enriqueceu, porque o dele está em dólar lá fora. Então é uma elite absolutamente podre, ignorante e arrogante, né? Então, assim, como é que eu vou ter otimismo diante de um quadro como esse? Então, a base física, ok, está tudo aí. Mas, assim, cada vez menos será relevante ter petróleo, ter minério, sabe? Cada vez menos, cada vez mais relevante é ter gente qualificada para entender as linguagens disruptivas da inteligência artificial e seus parceiros ou seus outros elementos. E o que a nossa elite está fazendo? Nada. Pelo contrário, apodrecendo o povo, decompondo o povo, deformando a moral coletiva por todos os argumentos. Portanto, pessimista não sou, mas otimista, meu irmão, desculpe, não dá para ser. Muito obrigado a vocês todos pela oportunidade. Samuel, aí as suas palavras finais aí para a gente... Olha, acho que tem essa avaliação, né? Se a gente é otimista ou pessimista com o país, eu tenho sentimentos ambivalentes. Eu olho o Brasil dos anos 70, 80 e comparo com hoje, eu acho que a gente evoluiu muito. E acho que a gente evoluiu em algumas dimensões, que inclusive eu avalio que os indicadores que os economistas usam não captam bem. A desigualdade medida pelo índice de Gini não caiu muito, mas a diferença de universos entre um brasileiro rico e um brasileiro pobre diminuiu muito. Quando eu era criança, um brasileiro pobre não falava a língua que eu falava, o português era outro, não tinha dente na boca, tinha níveis de desigualdade que eu acho que caíram muito. A gente ficou mais homogêneo do que nós éramos há 40, 50 anos atrás. Que é uma homogeneidade que não está bem no dado de Gini. Eu acho que é porque a gente não capta bem o papel do Estado. A gente universalizou a escola. A gente achava normal não ter escola. Hoje tem escola, tem o problema da evasão, tem o problema da qualidade. A gente fez o SUS e hoje pobre tem hospital. Então, nesse sentido, a gente evoluiu muito do que nós éramos lá atrás. Agora, de fato, é um projeto que está fazendo água por todos os lados. E acho que o maior exemplo é que, pela primeira vez nos últimos 10 anos, a gente vive uma situação em que os filhos da elite começam a viver fora do país. A gente está vendo isso.
Isso não existia antes. O Brasil recebia imigrantes. Não só nós não recebemos mais, como os filhos da elite, os jovens mais bem educados começam a achar um pacote melhor, morar fora, trabalhar fora, estudar fora, e isso é muito ruim. Isso é um sinal que, se isso não mexer, se a gente não conseguir mexer nisso, vai faltar muito capital humano, as melhores cabeças estão indo embora. Isso é um sinal de doença. A gente tem que construir um pacote que faça com que as melhores cabeças fiquem aqui, e mais, que nós recebamos gente de fora, que nós voltemos a receber pessoas de fora como nós fazíamos lá atrás. Eu acho que tem uma base a partir do qual a gente pode construir algo melhor. E nesse sentido, acho que tem um espaço para otimismo. Qual é a base? A base é que, com todos os problemas do sistema político brasileiro, o eleitor não aceita a inflação como mecanismo de equilíbrio. Isso é um passo imenso de evolução, porque se inflação não é uma saída, o espaço para o populismo fica muito reduzido. Ou seja, o executivo, que é visto pela sociedade como responsável por bagunçar a macroeconomia e gerar inflação, ele é punido nas urnas, pesadamente. Parece que impostos também, né? Aumentar a carga tributária. E está difícil aumentar a carga tributária também. Tem esse ponto que o Ciro desenvolve no texto dele, que há um espaço de aumento da carga tributária, tributando melhor lucro. Isso. No país. Discutimos hoje, sabemos que tem sinais claros de baixa progressividade dos impostos de renda no país, no topo da distribuição de renda. Então tem alguma folga tributária que dá para a gente aumentar um pouco a carga tributária, se quiser fazer direito. Eu talvez tenha um ceticismo maior do que Ciro, eu acho que não passa de 1,5, 2 pontos percentuais do PIB. Ciro tem uma conta que chega a 3, essa é uma discussão. Mas de fato não tem um espaço tributário imenso. A gente já chegou próprio, inclusive, que parte desse ganho abata tributos regressivos sobre o consumo. Compensar um pouco. Abater um pouco. Então tem essa base que é não aceitar a inflação. Uhum. Eu tenho um entusiasmo com essa reforma tributária que foi feita, com todas as limitações dela, porque eu acho que a reforma tributária, além de reduzir o custo de conformidade, e eu acho que vai reduzir litígio, ela tem uma outra dimensão que tem sido menos elaborada, que é uma dimensão de cidadania tributária. Ela vai aumentar muito a transparência do custo do Estado brasileiro. E ao aumentar a transparência do custo do Estado brasileiro, eu acho que com o tempo vai gerar pressões para que a qualidade do Estado aumente, que ele entregue mais para a sociedade. Isso eu acho que é muito positivo. E num certo sentido, quer dizer, eu me entristeço muito com esse tema, né, das pessoas saindo do país, as pessoas, os filhos dos ricos, as pessoas mais educadas. Acho que é um sinal muito grande. Agora, o país não vai acabar. A gente é uma viagem, é uma cultura, é um país continente, com muita novidade, né? Porque a gente é uma mistura de Portugal com África, tal, aqui nos trópicos, né? Um pouco da cultura nativa. De fato, o Darcy Ribeiro tinha razão, né? Nós somos povos novos, né? Não somos povos europeus transplantados, não somos povos testemunhos, seria o caso do México ou do Peru, né? Nós somos um povo novo que tem que se inventar. Também a gente deu azar, né? Eu estou olhando aqui o livro do Eugênio Goudin. O Goudin falava isso nos anos 50, né? O Brasil é um país naturalmente pobre. Se a gente olhar nos anos 50, nós não tínhamos petróleo, nós não tínhamos carvão, os nossos rios não são navegáveis, a gente tem uma topografia infernal, construir estrada, o custo de transporte no Brasil é muito alto, a historiografia já resolveu isso. A gente sabe que uma parte do subdesenvolvimento nosso no século XIX, não é tudo, mas certamente o custo de transporte no Brasil contribuiu para que
nos atrasássemos bastante no século XIX, longe de ser o único motivo, tem uma lista gigantesca, mas esse certamente é um item importante. Então, se eu olhar de uma perspectiva histórica mais de longo prazo, o Brasil é um país pobre por natureza. E sempre que a gente fez as coisas direito, a gente conseguiu superar desafios. Acho que o maior desafio que a gente superou é o desafio da agropecuária. Para a gente imaginar, assim, a gente não conseguia plantar mandioca no Centro-Oeste em 1950. A nossa agricultura em 1950 em São Paulo era predatória, muito parecida com o que a gente fazia no século XVI. Né? Queimar, plantar café, 20 anos depois esgotou o solo, e aí você vai para a próxima. Né? E hoje a gente criou um setor econômico importantíssimo, praticamente do nada. A gente desenvolveu uma tecnologia para clima tropical, nós adaptamos as sementes, e hoje tem um fenômeno que é impressionante. Você vai no Centro-Oeste, é uma coisa, primeira vez que isso acontece em 500 anos de história do Brasil. Terra boa no Centro-Oeste é terra velha, terra nova é barata, porque a terra velha você já fez investimentos, você corrigiu, então você pega o arrendamento da terra, ela vai ficando mais cara conforme ela seja mais velha, que é exatamente a lógica inversa da ocupação a ferro e fogo da Mata Atlântica com a cultura do café no século XIX, primeira metade do século XX. Então, tem algumas áreas que a gente avançou muito. Eu acho que essa base de que a gente não aceita inflação como solução para as nossas questões. E o jogo político talvez gere ao longo do tempo uma certa trajetória virtuosa. Vamos torcer. Torcer.